Imagine ser um estudante delinquente de 16 anos no ensino médio e um dia você aleatoriamente encontra um bebê, mas esse não é nenhum bebê normal, já que acontece que ele foi mandado para a Terra pelo comando do seu pai, que é um grande Lorde Demônio, de outro mundo que instruiu sua servente a entregar seu filho demônio e herdeiro para o mundo humano e eventualmente ele vai destruir a humanidade. A história acontece em um mundo onde há duas dimensões diferentes, o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. No mundo humano é onde nós conheceremos nosso protagonista da história, um estudante do primeiro ano chamado Oga Tatsumi, um estudante levemente problemático que sempre parece encontrar confusões. Devido à sua reputação da escola antiga, ele é conhecido por ter um comportamento muito agressivo, muita força física, então foi dado para ele o apelido de Demônio do Alvoroço, e depois de chegar na sua nova escola chamada Ishiyama High, ele é recebido por um estudante do segundo ano que recebeu o apelido de Abe, a máquina. Ele imediatamente desafia Oga para uma luta assim que ele entra na escola. Enquanto Oga se aproxima de Abe, os outros estudantes percebem Oga suando tanto que eles pensam que Oga deve estar assustado com o Abe, mas acontece que não era suor, era na verdade um bebê que estava se aliviando no topo da cabeça dele, fazendo todo mundo chorar de rir. No entanto, Abe, a máquina, não pensa que aquilo é engraçado como os outros estudantes acham, e ainda tá muito bravo e vai socar o Oga. Mas antes de Abe conseguir acertar seu tiro, o Oga consegue socar ele na cara primeiro, enquanto repreende o menino ao mesmo tempo. Acontece que Oga é um estudante delinquente encarregado de cuidar e criar o bebê do Lorde Demônio, chamado Beelzebub. Quando Beelzebub acaba se prendendo por erro ao Abe, ele percebe que Abe não é o Oga e imediatamente começa a chorar, causando uma grande explosão elétrica. Mais tarde, Oga está conversando com seu amigo mais próximo, chamado Furuchi, e conta pra ele a história de como ele acabou com esse bebê demônio. De acordo com Oga, ele estava no meio de uma lição que ele estava dando em um delinquente, depois dele ter mexido com ele. Mas do nada, um homem gigante foi visto flutuando no rio. Essa visão incomum assustou os outros estudantes, então eles correram. No entanto, ao invés disso, Oga estava intrigado com a visão desse homem gigante e mágico, então ele puxou o homem do rio. Uma vez que Oga salvou ele, ele olhou dentro do homem e lá dentro estava Beelzebub. O homem estava bem depois de ser aberto, e uma vez que o bebê demônio estava nas mãos de Oga, o homem imediatamente correu para o rio e saiu nadando. O bebê, no entanto, estava se sentindo perdido e assustado, então Oga tentou animá-lo fazendo algumas caretas, mas Beelzebub não ligou muito, então Oga faz uma careta demoníaca ao invés disso, dizendo que ele roubaria a alma dele. Depois de ver isso, Beelzebub agora estava entretido e ficou instantaneamente apegado ao Oga. Oga explica pro Furuchi que se alguém tentar tirar o bebê dele, Beelzebub dá um chilique e eletrocuta a pessoa que tentou afastá-los. Furuchi pensa que tudo isso é uma grande mentira inventada, e então ele aprende da maneira difícil ao tentar tirar Beelzebub do Oga. No dia seguinte na escola, Oga está caminhando pelos corredores com Beelzebub e viu dois colegas de classe brigando. Oga imediatamente reprova eles, pedindo para eles abaixarem o tom da voz, ou senão o bebê ia começar a chorar. Apesar do seu esforço, o bebê ainda chora e eletrocuta eles. Logo depois, Oga e Furuchi aparecem na sala queimados, quase até o ponto de ficarem crocantes. E nesse ponto, o resto da turma começa a ficar muito cansada deles. Oga diz pra Furuchi que tudo que eles podem fazer agora é manter Beelzebub distraído, até eles descobrirem de onde ele veio. No entanto, Furuchi insiste pra Oga deixar ele fora dessa situação, já que ele já teve o suficiente do bebê demônio. Nesse momento, Beelzebub tá incomodado e tá ficando incrivelmente entediado de ficar na escola. Então ele começa a fazer cena de novo, enquanto carrega uma grande explosão de energia. Então Oga implora pra Furuchi achar rapidamente algo pra acalmar o bebê, mas o Furuchi relembra Oga que essa escola é literalmente um inferno na Terra, cheia de delinquentes, então como ele possivelmente poderia achar qualquer coisa em um lugar assim que um bebê acharia engraçado. Oga diz pra ele que ele tem que achar algo rápido pra chamar a atenção do bebê, então Furuchi rapidamente desenha um personagem de uma série popular, mas Beelzebub não gostou do desenho, então em seguida ele dá pro bebê um presente que ele ia dar pra uma garota, mas o bebê jogou o presente pela janela e logo depois eletrocutou a sala inteira. Depois da escola, eles voltam pra casa de Furuchi pra discutir como eles podem se livrar de Beelzebub, e Oga reclama de como é uma tarefa trabalhosa cuidar dele. Furuchi diz pra Oga que ele não pode ficar aqui por muito tempo, já que ele vai sair para um encontro, e aqui é onde Oga propõe que Furuchi e a sua nova namorada deveriam cuidar do bebê e serem uma família feliz. No entanto, Furuchi recusa essa oferta, já que ele não quer nenhum envolvimento na tarefa de cuidar do bebê demônio. Oga tenta uma última vez, fazendo uma cara demoníaca pra ele, e diz pro bebê vazar, mas Beelzebub curte isso e agora está ainda mais apegada a Oga. Então de repente, uma garota usando uma roupa de empregada aparece do céu e chega na casa de Furuchi. Ela explica que ela é uma empregada demônia chamada Hilda, e Beelzebub é o mestre dela e não tem como um lixo de rua como eles poderem tomar conta desse bebê. Ela explica como ela deseja que Beelzebub retorne pro mundo dos demônios com o pai dele. Depois de escutar isso, Oga começa a discutir com a empregada, por conta do seu comportamento naturalmente agressivo, e começa
começa a gritar com a empregada, perguntando quem ela é. Furuchi tá chocado que Oga ousaria conversar com um demônio dessa forma, mas então ele explica que ela foi enviada aqui para trazer Beelzebub para casa e tenta puxar ele de Oga, mas ela não teve sucesso na sua tentativa. Enquanto ela tá tentando puxar Beelzebub, ele começa a rir e diz para ela que não tem como Beelzebub deixar ele. Mas então Furuchi relembra Oga que é isso que eles estiveram desejando o dia inteiro, que é finalmente se livrar de vez de Beelzebub, e o Oga tinha se esquecido disso. Então ele rapidamente muda de ideia e grita pro bebê deixar ele. Então assim esse pesadelo finalmente vai acabar. Mas infelizmente esse não foi o caso, e quanto mais eles lutavam, mais Beelzebub ficava bravo, e ele ficou tão bravo que eletrocutou o quarto inteiro. Depois de serem eletrocutados por Beelzebub, todos eles sentam e Hilda explica que parece que Beelzebub já se apegou ao Oga, e ele já proclamou o Oga como seu pai no mundo humano e está totalmente apegado a ele. Ela explica que Beelzebub será o rei da sua espécie depois do reinado do seu pai acabar, e o nome inteiro dele na verdade é Lorde Imperador Beelzebub, o quinto, e ele é um Lorde Demônio que foi mandado aqui para destruir toda a humanidade. Oga e Furuchi estão confusos e perguntam à empregada como ele seria capaz de destruir a humanidade quando ele é apenas um bebê. A empregada responde dizendo que o atual rei dos demônios é muito preguiçoso e pretendia destruir a humanidade há muito tempo atrás. No entanto, agora na maior parte do tempo ele está ocupado, e sempre que o dia do acerto de contas chega, algo novo sempre surge. Eventualmente ele desistiu, e ao invés disso ele vai usar o seu filho Beelzebub para completar a tarefa, e ordenou a empregada para trazê-lo para a Terra, mas primeiro ela foi instruída a achar humanos adequados para criá-lo, e é por isso que ela retornou. Furuchi está aliviado que ele não foi escolhido e zoa com Oga, já que ele vai ter que ser o pai do bebê demônio agora. Nesse momento Oga se recusa e diz para a empregada que ele não vai ser o pai de um Lorde Demônio, e devolve o bebê para a empregada, mas logo depois dela dizer que se ele se recusasse ser o pai do bebê, então ela teria que matá-lo. Uma vez que ela saca a espada, eles começam a correr e Hilda começa a caçar os dois pelas ruas, mas enquanto correm, Oga percebe que Beelzebub ainda estava agarrado nas suas costas. Hilda continua se teleportando em frente a eles e relembrando eles que é impossível escapar de um empregado demônio. Ela então invoca sua companhia, um pássaro demoníaco gigante chamado Akubaba, que tenta impedir Oga, mas ele chuta o pássaro bem na cabeça. Eles continuam correndo e fugindo, brincando de gato e rato pela cidade, mas Hilda logo consegue alcançar eles, e quando ela consegue, ela saca sua espada e coloca a espada a alguns centímetros do rosto de Oga. No entanto, Beelzebub não gostou das ameaças dela pro Oga, e carrega uma grande explosão de energia, enquanto chora e eletrocuta todo mundo na área por vários minutos. Furuchi agora tá preocupado com Oga, já que com certeza a explosão matou ele, mas eles estão chocados quando eles acham ele ileso e acalmando Beelzebub. Ele diz que não é legal um Lorde Demônio chorar, senão o pessoal dele vão pensar que ele é fraco. Depois, a explosão de energia fez o metal da torre quebrar, então Oga corre para salvar Beelzebub, e quando a torre estava prestes a acabar com os dois, Beelzebub usa uma explosão de energia de fogo derretendo a torre, deixando todo mundo surpreso enquanto eles testemunham a capacidade do verdadeiro poder dele. Hilda então diz para Furuchi que ela tá suspeita que Oga não é quem ele diz que é, já que Beelzebub está disposto a fazer qualquer coisa para proteger ele. Depois de dormir por 2 dias inteiros, Oga pensa que foi tudo um sonho estúpido e ri sobre como ele era o pai de um Lorde Demônio, mas quando ele acorda, ele é cumprimentado por Hilda, que esteve esperando ele acordar. Ela diz para ele que a partir de agora os dois terão que criar o bebê Lorde Demônio. Hilda expõe a verdade para a família de Oga, deixando eles em choque, e o pai dele derrete no pensamento de Oga ter mantido um segredo desses, e fica na lua quando descobre que o Oga tem uma namorada. Hyuga até mesmo prepara comida para a família dele, e quando ele chega em casa ele tá chocado, já que ela fez toda a comida pro jantar daquela noite. Mais tarde, Oga leva Hilda pro andar de cima, e lá ele diz que ele já teve o suficiente de tudo isso, e quer que os dois saiam de uma vez por todas. Mas mais uma vez Hilda se recusa e diz a Oga como é impossível de isso acontecer, já que o bebê Bills escolheu ele como pai, e ele nunca mais pode sair do seu lado, ou o bebê vai dar no chilique. Depois ela avisa Oga que se ele estiver até 15 metros longe dele, ele vai criar uma onda de choque fatal que é seriamente perigosa. No dia seguinte na escola, todos os estudantes estão tentando superar Oga, já que ele clama ser o estudante mais violento que ninguém deveria mexer, e todos eles escutam sobre o bebê que Oga esteve trazendo para a escola. Eles tentam usar esse momento para conseguirem sua vingança, mas Oga avisa todos eles que ele está exatamente 14,6 metros longe do bebê, e diz para devolver o Bills imediatamente. No entanto, nenhum deles escutam Oga, e logo então estudantes do segundo ano aparecem, chamados de Os Gêmeos Sonata, e eles dizem para todos do primeiro ano para se afastarem, já que é eles que vão lidar com Oga ao invés disso, mas eles falham miseravelmente, e Oga facilmente derrota os irmãos com o movimento secreto dele, chamado Soco de Oga. Depois de um longo dia, Beelzebub finalmente vai dormir, e aqui é quando o homem gigante do rio chamado Eline Dylan retorna e entrega Furuchi. Furuchi diz pro Oga que ele tá preocupado com Oga dormindo no mesmo teto com a Hilda, já que ela também é um demônio de outro mundo, mas Oga acha que ele está apenas exagerando
exagerando e não pensa muito nisso. Enquanto Bills está dormindo, o Olga menciona que ele não parece nem um pouco um demônio e apenas aparenta ser um bebê humano fofo. Hilda responde dizendo para não se preocupar, já que logo logo ele vai crescer e se tornar o Lorde Demônio mais temido que vai destruir toda a humanidade. Depois, Furucci adiciona que é quase como se o futuro da humanidade estivesse nos ombros de Olga, fazendo todos eles rirem. Todos eles continuam rindo por vários minutos, até Olga perguntar para o Eline Dylan por que tem que ser ele. Eline Dylan então revela pro Olga que de fato ele foi escolhido por ele desde o começo, já que Eline Dylan sabia sobre o seu passado e estava ciente sobre Olga ser conhecido na escola como um delinquente, com um apelido específico chamado Demônio da Fúria Olga. E depois de boiar no rio, ele viu os traços da personalidade de Olga pessoalmente, quando Olga estava lidando com outros delinquentes da sua escola, e assim fazendo ele ser uma escolha perfeita para ser o pai de Bills. Eline Dylan adiciona que Bills apenas aceitaria um humano como seu pai se esse humano tivesse uma força enorme. Depois de Eline Dylan dizer isso, Olga então responde, dizendo que ele deve encontrar alguém ainda mais forte e mais terrível que ele, para conseguir mudar a cabeça de Bills sobre escolher ele como um pai adequado. Enquanto isso, no mundo dos demônios, o pai de Beelzebub, o grande Lorde Demônio, está jogando um jogo de tabuleiro com seus companheiros demônios, e parece que ele tá se divertindo pra caramba, mas os outros não ligam, já que eles querem que ele continue com a destruição dos humanos. Nesse momento, o subalterno entrega para o mestre as notícias sobre o que o filho dele está fazendo, e explica que um estudante delinquente do ensino médio chamado Olga tomou seu lugar como pai, e Beelzebub aceitou ele. O grande Lorde Demônio ri e aponta que ele gosta do olhar de Olga, já que ele tem um rosto bem bárbaro. Depois de ver o olhar de Olga, ele entrega para o subalterno o brinquedo favorito de Beelzebub e ordena ele levar o brinquedo para o mundo dos humanos. No dia seguinte, Olga vai para a escola para encontrar alguém mais forte e mais brutal do que ele, mas apesar dos seus esforços, parece que ele ainda não achou ninguém que chegue perto dele. Depois, Hilda vai para a escola deles e aparece na sala para entregar a Bills o seu brinquedo favorito. No entanto, quando ela chega, ela apenas encontra o Furucci ali. Quando ela pergunta a Furucci onde Olga está, ele diz para ela que Olga saiu para achar alguém mais brutal que ele, para ser o pai de Bills. Logo depois, toda a classe está intrigada com a visão de Hilda e um aluno do segundo ano tenta dar em cima dela, mas isso acaba com ele desafiando ela para um duelo ao invés disso. Ela vence facilmente e ele sai voando da escola. Os outros estudantes veem isso e ficam totalmente assustados, e isso faz Olga acreditar que talvez seja alguém mais terrível do que ele, mas acontece de ser apenas a Hilda. Quando ela vê ele, ela pergunta se ele achou alguém mais brutal do que ele, e ele diz que ainda vai achar alguém, mas enquanto ele resmunga com raiva, por outro lado, Beelzebub fica cheio de alegria quando ele recebe seu brinquedo, enviado pelo grande Lorde Demônio. Enquanto conversa nos corredores, Hilda está entediada e pergunta a Olga se não tem uma pessoa no comando, assim como eles têm um grande Lorde Demônio que está no comando do mundo deles, e isso faz acender uma ideia na cabeça de Olga, que é finalmente conhecer o diretor e ir no seu escritório, já que ele deve ser a única pessoa mais terrível que qualquer um na escola, assim finalmente encontrando um candidato melhor para pai de Beelzebub. Mas quando eles entram no escritório do diretor, eles descobrem que ele é apenas um homem velhinho e seco, que não podia machucar ninguém. Mais tarde, Bills está feliz brincando com o brinquedo dele, quando de repente ele começa a chorar e eletrocuta todo mundo. Quando Olga pergunta para Hilda por que ele tá chateado, ela diz para ele que ele deve ser porque ele tá com fome e precisa do leite específico dele que era normalmente fornecido pela Rei Hidra de 9 cabeças do mundo dos demônios. No entanto, isso seria impossível de conseguir na Terra, e ela diz para ele que o único equivalente a esse leite seria o leite de vaca. Então Olga leva ela para a cafeteria onde eles servem algumas caixas de leite, mas alguns dos estudantes que estão brigando por conta de um pedaço de pão acidentalmente derruba a caixa das mãos de Hilda, fazendo o bebê chorar e destruir metade do prédio. Mais tarde, Olga e o bebê Bills têm uma conversa cara a cara juntos enquanto o sol se põe, e Olga diz que ele não pode sempre chorar quando as coisas não vão do jeito dele. Como um demônio, ele deve ser sempre forte, e Olga acaba se ligando ainda mais com Bills, mas do nada, dois irmãos gêmeos do segundo ano pegam Beelzebub e saem com a moto deles. Olga instantaneamente corre atrás dos gêmeos e implora para eles devolverem o Bills logo, já que ele não pode ficar mais de 15 metros longe dele. Mas logo então, Eline Dylan aparece e avisa Olga quantos metros ele está longe de Beelzebub. Ele então oferece para Olga um teleporte para alcançar os gêmeos. Eline Dylan se teleporta e para os gêmeos, deixando eles descrentes, já que eles viram o homem mais largo que eles já viram. E de dentro sai um Olga furioso que confronta os dois irmãos sobre terem pegado seu filho Beelzebub e explica para eles que eles mexeram com o bebê errado. Logo então, os irmãos ficam prontos para lutar contra ele, mas Olga coloca Beelzebub em cima da sua cabeça e os dois geram uma grande quantidade de poder, algum tipo de energia de chamas que cria uma marca da besta na mão de Olga. Nesse momento, os dois combinam suas almas e conforme os irmãos se aproximam deles, Olga carrega um ataque chamado Soco do Lorde Demônio e derruba os dois irmãos facilmente, mandando os dois voando para o céu. No final, os dois vão para casa e Hilda é vista observando a distância e cochicha que Olga ainda tem muito a aprender, mas aquilo
aquilo era apenas a parte 1 de Beelzebub. E somente se você curtiu esse vídeo, galera, deixa um like aqui embaixo e comenta se vocês quiserem a parte 2. Pessoal, muita gente apenas vê o vídeo, mas não se inscreve. E assim, se inscrevendo e ativando o sininho, você não perde nenhum vídeo aqui do canal e ainda me incentiva demais. Então considera se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo. Vem fazer parte dessa comunidade. Valeu, galera, se cuidem.